Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 398. Afrodite é uma boa amiga. Porra. Eu mencionei a mãe dele. Ela podia entender o que tinha acontecido agora. Ao ouvir o nome de sua mãe da boca de uma pessoa que ele considerava perigosa, ele se apavorou completamente. E não é como se ela não pudesse entender Victor, já que, até agora, todas as ações que ela tomou em relação a ele de alguma forma entraram em conflito com o homem. Algo que ela não entendia, considerando que estava apenas sendo ela mesma. Ela não conseguia entender como havia prejudicado o homem de alguma forma, já que, para ser honesta, ela estava sendo gentil. Se fosse outro ser, ela já teria usado seu poder e se divertido com eles. Mas ela fez. Claro que não. Tudo por causa de seu único amigo humano, a quem ela ama. É difícil encontrar alguém com uma alma tão pura e completamente honesta nos dias de hoje, e ela valoriza muito esse lado da mulher. Eu preciso consertar isso rápido. Ela olhou para a casa de Ana e se teletransportou na frente de sua casa. Ana, você está aí? Eu preciso falar com você. Ela tocou a campainha várias vezes. Pare de tocar a campainha. Eu não sou surdo. A porta se abre de repente, e uma mulher parecida com Victor aparece. Quem é você? Sou eu, Renata. Você está pensando que eu sou burra? Renata não é uma pessoa divinamente linda como você. Ela tem um corpo perigoso que faria qualquer homem babar por ela, mas no geral sua aparência é boa. Eu sou ainda mais bonita que ela. Uma vez estourou na cabeça de Afrodite quando ela ouviu o que Ana disse sobre seu alter ego. Espere, alter ego? Ela olhou para o reflexo na janela e percebeu que ainda estava em sua forma divina. Por causa de sua pressa em tentar consertar a situação, ela esqueceu de mudar sua aparência. Afrodite olhou para o lado e notou vários olhares hostis para ela. Ela usou seu sentido divino e viu que eles eram vampiros. Afrodite olhou para eles com desdém, pensando que eles poderiam machucar sua amiga com ela aqui. De jeito nenhum. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela ouviu algo com seus sentidos divinos que a fez parar seu movimento. Lady Violette, uma deusa está na porta da casa de Lord Victor. Subordinados de Victor. A maneira como o homem falou com tanto respeito sobre o nome de Victor deu a entender que este era o caso. Merda, eu quase fiz algo irreversível de novo. Afrodite imaginou acariciando a cabeça daquele vampiro que falava ao telefone. Se não fosse por ele, eles não existiriam mais para contar a história. Então quem és tu? Olhe, sou eu Renata, ok? Mentiras. Ana parou de falar quando viu a mulher à sua frente mudando para a aparência de Renata. Veja, eu sou seu amigo. Ana rapidamente fechou a porta na cara da mulher e trancou a porta. Você acha que eu sou estúpido o suficiente para cair nessa mentira óbvia? As esposas de Victor já haviam contado bastante a Ana sobre o sobrenatural, e ter alguém assumindo a aparência de outra pessoa não era impossível nesse tipo de mundo. Então ela não vai cair nesse truque óbvio. O ato de Afrodite só fez a desconfiança de Ana crescer ainda mais. Ana ignorou os gritos da mulher e rapidamente desceu a porão. Depois de acionar vários dispositivos de segurança que Victor deixou na casa, dispositivos que foram feitos pelas bruxas que ele contratou quando foi para a Grécia, e se trancar no porão fortificado. Ela pegou um telefone e ia ligar para o filho. Olha, eu sei que é difícil de entender, mas você precisa me ouvir. É algo importante. Ponto de exclamação. Seu corpo tremeu quando ela olhou para trás e viu a aparência divinamente bela da mulher. Como você chegou aqui? Afrodite parou de andar quando viu os olhos de Ana cheios de medo, suspirou um pouco, e tentou mais uma vez explicar para Ana, desta vez, permanecendo no lugar. Ouça-me, ok? Eu não vou te machucar nem nada, eu prometo que não vou sair deste lugar. Ana olhou seriamente para a mulher e assentiu. Mesmo com seu medo, ela podia entender que se a mulher quisesse fazer algo com ela, ela o teria feito desde o início. Há alguns minutos atrás. Victor abriu os olhos. Mestre. Você finalmente acordou, estava nos assustando. Ele ouviu a voz de Roxane. Victor olhou para sua empregada e viu que ela tinha uma expressão de medo no rosto. O que aconteceu? Ele perguntou em um tom gentil. Mestre, começou a liberar uma terrível intenção assassina, apesar de estar dormindo, a sensação de que queria matar tudo e todos. Desculpe, Victor parou de falar quando Violette de repente entrou na sala. Victor, sua mãe.
As palavras de Violette o lembraram do que Afrodite havia dito, fazendo-o cerrar os dentes. Apenas o pensamento de que algo poderia acontecer com sua mãe o deixava louco, muito mais do que o que aconteceu com Alpis. Rumble, rumble. Sem perder mais tempo, Victor se cobriu de raios e voou em direção ao céu. Bom, bom. Ele passou facilmente pelo teto, e quando chegou ao topo das nuvens, um barulho ensurdecedor de relâmpagos caindo foi ouvido por todos, e logo desapareceu. Na pressa, nem pensou em ligar para Natalia para abrir um portal para os Estados Unidos. Mas para Victor, isso não importava muito, pois, com a velocidade que estava indo agora, chegaria em menos de alguns minutos. Violette ignorou tudo isso e disse rapidamente, para garantir a segurança de Leon, leve-o ao Tilosty Club. Sim, Lady Violette. Os vampiros ao telefone responderam, e logo a conexão foi cortada. Ruby apareceu, na sala, e junto com ela estavam as ex-esposas de Vlad. O que aconteceu? Ainda não sei, mas acabei de ouvir um relato de que uma deusa estava na casa de Victor. Violette explicou. Ruby estreitou os olhos um pouco. Kaguya, pegue os nobres vampiros que capturamos, estamos indo para casa. Kaguya acordou de seu estupor, se recompôs, então ela acenou com a cabeça e fez o que foi ordenado. Ao mesmo tempo em que Kaguya se recompôs, todas as empregadas domésticas de Victor fizeram o mesmo. Eles assumiram um olhar sério e pareciam estar prontos para agir a qualquer momento. Eles entendiam muito bem o quão preciosa a existência dos pais de seu mestre era para ele. Violeta, ligue para Natalia. Eu já estou fazendo isso. Essa vadia não está respondendo. Violette desligou e tentou novamente. Desta vez não demorou alguns segundos, e Natalia respondeu, HMM. Lady Violette. Estou dormindo. Vem aqui agora, vadia. MM. Ruby acenou com a cabeça enquanto observava Violette, que conversava com Natalia, e então disse, o estado atual de Victor é semelhante ao que ele estava com Alpis, mas muito pior. Devemos voltar rapidamente para entender o que está acontecendo. Ela olhou para as empregadas. E vamos agir de acordo. Ruby se forçou a ficar calma. Não adiantava perder a cabeça como o marido e Violette. Alguém tinha que ficar calmo, dar ordens precisas, mas ela jurou para si mesma, se algo acontecer com eles, Deus ou não, eles vão sofrer. Pode não ser agora ou mesmo em breve, mas no futuro. Definitivamente. Se tem uma coisa que Ruby tem igual a sua mãe e Victor, é que ela nunca esquece um rancor. Então você está dizendo que minha amiga Renata era uma deusa o tempo todo? Sim. E porque você é uma deusa da beleza, você tem uma merda chamada poder divino, e seu poder permite que você controle os desejos das pessoas. Sim. O rosto de Afrodite tremeu um pouco quando ela ouviu que Ana disse, eu não sou apenas a deusa da beleza, eu sou a deusa do amor, do sexo também. E por ter nascido titã, meus poderes são mais fortes que o normal. Deuses. E por causa disso, eu tenho esses efeitos nos seres. Ela sentiu vontade de apontar especificamente esse ponto, ela não era uma deusa comum, ok? HMM, isso explica algumas situações estranhas do passado. Há alguns anos, Anne e Renata estavam bebendo em um restaurante quando alguns homens se aproximaram e tentaram dar em cima delas. Anne estava irritada e ia chutar os ovos desses homens e depois chamar a polícia porque eles estavam sendo muito agressivos. Mas toda a situação foi resolvida quando Renata falou algumas palavras, e aqueles homens aceitaram como patinhos e foram embora. Houve também outra situação, desta vez envolvendo o próprio trabalho de Ana. Ela estava tendo dificuldade em ganhar um caso, e reclamou com Renata sobre isso. Então, alguns dias depois, o advogado com quem ela estava lutando foi muito cooperativo e até ajudou. Ela sabe que é uma excelente advogada, mas mesmo ela não seria capaz de fazer um advogado experiente agir manso e obediente como um cachorro sem usar meios questionáveis. E houve mais situações no passado. Honestamente, Ana achava que Renata era filha de algum líder do crime organizado ou algo assim, mas como ela não tinha provas desse pensamento, ela nunca mergulhou nele e o ignorou. Não é como se ela tivesse feito algum mal a ela de qualquer maneira. Ainda não estou convencido. Ana era exigente, pois sabia que qualquer ser sobrenatural poderia falar palavras bonitas para enganá-la. Afrodite colocou a mão na testa. O que você precisa saber para confiar em mim? HMM, alguns dias atrás, entrei em contato com a Renata e falei sobre algo pessoal.
O que foi? A resposta de Renata foi instantânea. Você está falando da sua insatisfação por não poder engravidar? Achei que você estava brincando com isso. Hugh, desde que Victor se tornou adulto, eu estava pensando, por que não tentar ter uma menina, agora? Eu sempre quis uma menina. Ana parou de falar quando percebeu o que tinha acontecido. Ok, eu acredito em você. Por enquanto. Ela comentou sobre isso no final porque ainda tinha dúvidas. Afinal, eles são seres sobrenaturais, certo? Eles podem ter sequestrado e interrogado sua amiga e, por causa disso, essa mulher pode saber disso. A possibilidade de ser um metamorfo que pudesse assumir a aparência e as memórias de sua amiga também não era baixa. Sua imaginação estava correndo solta. Ótimo, agora vamos para as coisas importantes. Eu acidentalmente entrei em contato com seu filho, disse seu nome, e agora ele está realmente chateado. Rumble. Vencedor? Ana olhou um pouco para cima quando viu as costas largas de um homem. Ela não conseguiu reconhecê-lo por alguns segundos devido às roupas que ele estava vestindo. Nossa, eu não fiz nada com ela, ok? Ela é minha amiga há muito tempo. Eu não faria nada com ela. Afrodite rapidamente falou ao ver o olhar de Victor. Mãe, você está bem? Victor fez o possível para falar com uma voz calma, mas também não se virou. Ele sabe que seu rosto não é um dos mais apresentáveis no momento. Sim. Eu só estava com medo de que outro ser sobrenatural tivesse vindo aqui, e uma deusa. Esta casa não era segura. Sim. De fato, esta casa deveria ser segura. Olha, sua proteção doméstica está bem. A maioria dos seres sobrenaturais não passaria por esse círculo mágico. Mas você passou. Bem. Qualquer deus do meu nível poderia facilmente passar por essas barreiras. E isso é um problema. Victor respirou fundo para se acalmar um pouco e se recuperou de seu estado. Então se virou para sua mãe com seu rosto normal e verificou se ela tinha alguma evidência óbvia do poder de Afrodite. Ele sabia muito bem sobre a capacidade da mulher de influenciar os seres. Ana olhou para o rosto do filho em choque. Ele estava tão diferente. Era a mesma sensação que ela teve quando o viu pela primeira vez quando ele de repente cresceu e disse alguma besteira chamada puberdade. Mas agora, isso foi em um nível completamente diferente. Ele era lindo. Impressionantemente bonito. Ela podia ver as feições de seu filho no rosto deste homem, mas fora isso, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Bandup. Ela sentiu seu coração bater forte quando viu aquele homem olhando para ela com tanto foco e parecendo que estava vendo algo precioso. Idiota, pare de olhar para ela, você está influenciando ela. Victor estreitou os olhos ligeiramente e se virou para Afrodite. E nesse momento, Ana saiu de seu estupor. Que porra é essa? Quase fiquei com tesão do meu próprio filho. Sua aparência é perigosa. O que aconteceu? Você ainda tem com você a bênção que dei a Adonis, e me lembro claramente que essa bênção foi a bênção mais forte que dei a um mortal, o que significa que se você não controlá-la como normalmente faz, você vai sair por aí encantando a todos. Segure. Eu nunca me segurei. Sim, você tem. Provavelmente está relacionado ao feitiço do vampiro. Ao manter esse poder, você inconscientemente retém-o. É feito da minha bênção divina. Mas devido ao seu estado emocional agora, você não está se segurando. Victor apenas continuou olhando para ela com um olhar seco e frio. Ele estava claramente procurando uma abertura para jogá-la para longe daqui, e Afrodite percebeu isso. Olha, me desculpe, ok? Ela baixa a guarda de propósito. Eu sei que não tenho bom senso por ser uma deusa, etc. Mas eu não quero conflito com você, pois você é o filho do único amigo verdadeiro que eu já tive. Eu só queria me dar bem com você. Claro, eu pensei em fazer as outras coisas, mas eu não iria tão longe a ponto de usar meus poderes em você só para isso. Mas seria outro assunto se você quisesse. Uá, olhe para essa cadela. Oi. O que você espera que eu diga quando eu vejo minha suposta verdadeira amiga se jogando no meu filho? Ele é casado, você sabe. Ele tem 3 esposas. O que? Afrodite olhou para Victor em choque. 6, na verdade. Ele respondeu inconscientemente enquanto mantinha seu olhar em Afrodite. É? Desta vez foi Ana quem ficou sem palavras. Segura as bolas do burro. Ana vai na frente de Victor e segura seu rosto. Victor inconscientemente colocou a mão na frente da mulher, um gesto óbvio de proteção.
E manteve seu olhar focado em Afrodite, já que ele ainda não baixou a guarda. Quem são as outras 3 esposas? E quando isso aconteceu? Sim, sim. Exigimos saber. Afrodite falou como se fosse uma manifestante protestando por seus direitos. Que tal voltarmos ao assunto em questão? Victor falou. Mãe, você a conhece? Diga-me, honestamente, não tenha medo. Ei! Você não vai escapar mudando de assunto assim. Lembre-se, eu te ensinei isso. Essa tática não funciona comigo. Sim, sim. Exigimos saber. Afrodite parou de falar quando sentiu o olhar de Victor se intensificar. Seu corpo tremia visivelmente e, inconscientemente, suas pernas tremeram. Mesmo achando odioso para Victor não ceder ao seu charme, o outro lado dela também gostou desse fato. Apesar de ser odioso. Muito odioso. Na verdade, muito odioso. E excitante. Ah, eu realmente quero ele na cama. Saber que ele tem esposas não impediu a deusa da beleza. Isso só a deixou mais curiosa e um pouco obcecada. O pensamento é simples se ele tem tantas esposas vampiras que são conhecidas por serem bastante sedentas. Isso significa que ele é capaz, certo? Estou quieto. Ela murmurou. Vencedor. Ana chamou a atenção de Victor novamente. Olhe. Victor olhou para sua mãe. É complicado, ok? Mas só para matar sua curiosidade, as 3 últimas são as mães das minhas esposas. Ana e Afrodite olham para Victor com pura incredulidade, e Ana não pode deixar de pensar naquela mulher ruiva que ela veio visitar no passado. Ao contrário de Ana, a pequena informação que saiu da boca de Victor deixou Afrodite ainda mais chocada. Vampiros mais velhos também? A curiosidade de Afrodite literalmente explodiu pelo teto e atingiu a estratosfera naquele momento. Ana se lembrou de como Victor e Skatasha eram próximos um do outro, e ela não pôde deixar de falar. Meus instintos estavam corretos. Meu filho está praticando o Oyakodon. Ela se agachou no chão enquanto segurava a cabeça com as 2 mãos, parecendo bastante desesperada. Que porra é essa? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 399. Ana e Afrodite. Uma amizade de mais de 10 anos. Um portal apareceu de repente no meio da sala, e logo Natalia, junto com Ruby, Violette, as ex-esposas de Vlad e Kaguya, saíram do portal. O grupo olhou para a situação atual e viu Ana no chão murmurando Oyakodon, uma palavra que Ruby poderia entender facilmente no contexto, e ela não pôde deixar de corar um pouco. Victor olhou para o grupo, especialmente Violette, e seus olhos estavam sérios. Violette estreitou os olhos ao sentir as emoções de Victor. Ela olhou para ele, confusa. Ela estava pronta para atacar Afrodite quando chegou, considerando que ela era responsável pelo que aconteceu com seu pai. E Victor sabe disso, então por que ele está protegendo-la? Não entenda errado. Ela aparentemente era amiga da minha mãe, muito antes de eu me tornar um vampiro. Victor de repente falou uma frase com pouco ou nenhum contexto. As pessoas ao redor não entenderam por que ele disse isso, mas Violette e Ruby entenderam o que ele quis dizer. Afrodite, que estava olhando para o grupo de mulheres com um olhar curioso, de repente estreitou os olhos quando ouviu o que Victor disse, e ela sentiu vontade de corrigir as palavras de Victor. Ei, eu sou amigo dela desde que você tinha 10 anos. A deusa bufou, e para demonstrar que estava falando a verdade, sua aparência começou a mudar, e logo uma mulher loira de corpo voluptuoso foi vista. Renata. Violette conhecia a mulher. Como ela não poderia. Ela investigou todas as pessoas próximas a Victor. Você cresceu, herdeiro do clã da neve. A última vez que te vi, você era uma criança. As palavras de Violette eram a confirmação de que Victor não queria ouvir. Cadela. Os olhos de Violette brilharam vermelho sangue, pois ela estava realmente se segurando, tentando não atacar a deusa. Mãe, acorde. Ela olhou para o filho. Você conhece essa mulher? Ele apontou para Renata. Ana olhou para Renata. Sim, eu conheço essa cadela, mas eu não sabia que ela era uma deusa. Honestamente, eu pensei que ela era filha de um chefe da máfia ou algo assim. Afrodite sentiu as veias saltando em sua cabeça quando ouviu o que Ana disse sobre ela. A mulher nunca mudou com sua honestidade brutal. E era isso que ela gostava nela, apesar de ser irritante às vezes. Isso é besteira. Como é que a única amiga que eu tinha era uma deusa?
Não tenho dúvidas de que meu vizinho era outro ser sobrenatural ou que Adão era algum tipo de ser sobrenatural também. Bem. Victor desviou o olhar. Espere, eles são mesmo? Ana olhou para Victor em choque. O vizinho não é, mas Adam é um lobisomem, eu já não disse isso. Claro que não. Ela gritou, um pouco irritada, e então a percepção a atingiu. Isso significa Leone e Ward. Sim, eles são lobisomens também. Victor não negou. Foda-se. Embora ter um homem que aparentemente é um homem de idade com muito mais saúde do que alguém jovem seja estranho. Mas dado o passado dele, eu não suspeitei de nada. Ou fui forçado a suspeitar de nada. Não pense bobagem. Você não foi forçado a fazer nada. As raças sobrenaturais têm maneiras de esconder e esconder as pistas que deixam. As bruxas também vendem feitiços de distração, que permitem ao usuário desejar que o indivíduo ignore coisas estranhas. Esses feitiços são mais baratos do que doces vendidos no supermercado. Ah, isso faz sentido, mestre. O que você vai fazer? Kaguya perguntou. Honestamente, eu não sei. Meu desejo é apenas expulsar Afrodite e, no futuro, matá-la. Victor não era estúpido. Ele sabia que não poderia lutar contra Afrodite esperando uma vitória, ou possível morte, da deusa. Seus atributos, aquele poder irritante que pode controlar os desejos das pessoas, é muito problemático, e enquanto ele não tivesse como resistir a esse poder ou fosse forte o suficiente para lidar com isso, Victor só queria manter distância dessa deusa. E pensar que uma das deusas que Adonis odeia era amiga íntima de minha mãe, Victor resmungou internamente com desaprovação. A situação só ficou mais complicada, mas por enquanto, deixe todas as donzelas na minha sombra. Eu não confio nessa deusa, e se ela tentar encantar alguém aqui, eu provavelmente não vou notar. Kaguya assentiu, e em menos de alguns segundos, a própria Kaguya desapareceu na escuridão e na sombra de Victor. Afrodite viu esse movimento mas não fez nada visível ou escondido. Ela estava tentando salvar seu relacionamento com sua amiga, e ela entendeu que fazer qualquer movimento agora só faria Victor desconfiar dela. Victor olhou para Violette e viu que ela estava segurando bem suas emoções. TSK. Victor estalou a língua em aborrecimento, e então ele estendeu a mão para a esquerda. As pessoas olhavam para esse movimento de forma estranha, mas depois de alguns minutos com Victor parado naquela posição, ouviram um barulho alto, e logo um Odashi perfurou o teto e caiu na mão de Victor. Afrodite sentiu um leve tremor quando viu a aura do Odashi que caiu em sua mão. O teto que foi perfurado por Odashi começou a se regenerar por conta própria e logo voltou ao normal. Victor segurou o Odashi em sua mão, aproximou-se de Violette, então tocou levemente seu ombro. Violette olhou nos olhos de Victor, e ela sentiu as emoções que ele estava transmitindo. Os olhos de Violette começaram a voltar ao tom violeta, muito parecido com os de Victor agora. Victor assentiu levemente, satisfeito, e logo se sentou no sofá enquanto descaradamente puxava Violette para seu colo. Ele soltou o Odashi, que começou a flutuar atrás dele, e olhou para Afrodite e sua mãe com um olhar neutro. Precisamos conversar. Agora. Sua voz estava agora muito séria e pesada. As pessoas, ao seu redor sabiam que ele não queria mais ouvir besteira, pois ele fez uma declaração de que, inconscientemente, todos, exceto Afrodite, achavam que deveriam ouvi-lo. Mas isso não impediu que essa cena desse um choque interno em Afrodite. Isso é uma declaração? Como isso é possível? Ele nem é um deus? Afrodite conhecia esse sentimento muito bem. O sentimento que Victor usou foi o mesmo de quando Zeus ordenou que eles fizessem algo, e quando Deus reordenou, os outros deuses devem obedecer. Esse é o poder de quem teve o assento regra de um panteão. Ela ficou completamente confusa com o feitiço que foi ativado quando Victor disse algo com um poder aleatório. Victor estava sentado em um sofá com Ruby ao seu lado, enquanto Violette estava sentada em seu colo mantendo a cabeça no peito de Victor. Kaguya estava ao lado do sofá de Victor junto com Natalia. Jeanne e Outrana, que era a ex-mulher de Vlad, estavam sentadas em uma mesa separada enquanto observavam tudo com olhos curiosos. A mãe de Victor estava sentada no meio de uma poltrona, e Afrodite estava sentada sozinha em um sofá de 3 lugares. Ela podia sentir claramente a discriminação no ar. Ela não é a deusa da beleza. Porra, ela deve ser mimada. Afrodite ergueu a testa e suspirou um pouco, sentindo-se levemente irritada com essa situação. As pessoas que não estavam tratando ela como deveriam,
Violette sentada no colo de Victor agindo toda amorosa, e os intermináveis questionamentos de Victor. Ela sentiu como se já tivesse repetido a mesma história cerca de 500 vezes. Mas ela aguentou tudo. Por mais que ela quisesse reclamar, ela aguentou. Tudo por causa da mulher que estava deitada na cadeira de massagem enquanto relaxava como se o problema não tivesse nada a ver com ela. O que você acha, Ruby? Eu não acho que seja mentira, e toda a história que ela contou coincide. Ela até sabia sobre Violette, e Violette sabia sobre ela também. Quem não se lembraria de um pequeno vampiro, investigando sua casa enquanto dormia? Afrodite revirou os olhos. Ela simplesmente não fez nada contra o intruso naquele dia porque ela queria manter sua personalidade de Renata até o fim. E Violette era apenas uma garotinha na época, e mesmo estando acompanhada por seus guarda-costas, eles não eram uma ameaça real para Afrodite. Até Ana confirmou sua história. A ex-mulher de Vlad falou, não você. A partir de agora, você não é mais Ana. Só minha mãe pode ter esse nome, mudar para o demônio número 1 ou algo assim. Esse filho da puta. Os olhos da mulher brilharam perigosamente. Ana olhou para outra Ana. O humano e o demônio se encararam por alguns segundos. Mais uma mulher gostosa. Sério, qual o problema de meu filho atrair esse tipo de tote? E dessa vez ela é excêntrica e tem até rabiasas. Oi. Não me compare com Afrodite. Eu só tive um marido em toda a minha vida. Por que diabos você colocou meu nome no meio, demônio? Quero dizer. Se você pensar em Tote, o nome Afrodite não vem sempre à mente. A súcubo respondeu honestamente. Que porra de estereótipo é esse? Eu sou a deusa da beleza e do amor. Bem, mesmo algumas de nossas súcubos, que trabalham tirando energia vital dos homens rezam para você em seu tempo livre. Ouvir a oração de um demônio não me deixa feliz. Você tem uma má reputação por usar os homens como seu brinquedo pessoal. Jeanne falou. Foi Artemis quem fez isso. Ela capturou os homens e os usou como presa para seus caçadores e animais de estimação. Eu apenas escolhi os homens e mulheres bonitos que eu queria e tive uma orgia. Embora eu tenha me entediado com o tempo e não fiz mais isso. Um esporte muito questionável, e uma atitude muito questionável. Ruby falou. Não venha jogar a moral de vocês mortais em nós. Estávamos vivos antes mesmo da palavra moral nascer. Afrodite falou com desdém. Que moral você tem, estuprando e tirando vantagem dos mais fracos? Nossa, que moral você tem? Jeanne falou 2 vezes para enfatizar seu desprezo. Afrodite estreitou os olhos para Jeanne. Você está apenas se concentrando em nossas partes ruins. Nós somos os deuses que mais ajudaram os humanos. Claro, e você se aproveitou deles e os tratou como gado. Jeanne continuou com um sorriso no rosto. Apenas me diga um herói grego que teve um final feliz em se relacionar com os deuses. Veias estalaram na cabeça de Afrodite. Bem, todos os deuses da mitologia grega são estupradores, Zeus sendo o pior de todos junto com seu filho Ares e seu irmão Poseidon. Eu não ficaria surpreso com essa atitude. Jeanne falou com desdém. Como uma santa antiga, ela se recusou a chamar Afrodite ou qualquer um dos deuses gregos, ou mesmo deuses da mitologia nórdica, de Deus. O que você acha disso, mãe? Victor, que ficou em silêncio o tempo todo, perguntou com um olhar neutro. Ana parou de relaxar na cadeira de massagem e olhou para Victor. O que eu penso sobre o quê? Sobre a atitude de Afrodite. Ana olhou para Afrodite. Afrodite estremeceu internamente ao olhar de Ana, se preparando para ouvir as palavras desapontadas de Ana. Afinal, ela conhecia muito bem o preconceito que os mortais modernos tinham em relação aos deuses gregos. Ela realmente não se importava com esses preconceitos porque, no final das contas, ela entendia que eles eram apenas hipócritas escondendo sua natureza suja. Para ser honesto, eu desaprovo e não concordo. Como mulher e advogada que lidou com várias vítimas de estupro, sei como isso é horrível para a vítima. Mas não cabe a mim julgá-la ou antagonizá-la. Afinal, um mortal não pode julgar um deus, certo? Ana perguntou a Afrodite. Bem, sim. Ela não ia negar essas palavras. Um mortal não pode julgar os deuses por seu padrão, pois são existências completamente diferentes. Acho que as palavras corretas para essa situação seriam: estou apenas decepcionado. Afrodite mordeu o lábio um pouco. Para ser honesto, ter o desgosto e o ódio de Ana era melhor do que essa palavra. Desapontamento.
E pensar que meu amigo fez tanta merda no passado, eu realmente não posso deixar de me sentir desapontado. Porque essa é a única emoção que posso sentir. Afinal, não adianta chorar pelo que aconteceu há milhares de anos. Era outra época, com outra cultura e mentalidade. Em qualquer cultura, não acho que o estupro seja visto como uma coisa boa. Jeanne falou. Victor apenas olhou para Jeanne e para ela calar a boca. TSK. Jeanne murmurou e se virou. Mas, eu tenho uma pergunta para você. Ana falou. Afrodite olhou para sua amiga Ana. No mundo moderno, você pratica esse tipo de ato? Responda-me honestamente. Ana olhou para Afrodite com um olhar neutro, seus olhos azuis safira parecendo perfurar toda a existência de Afrodite e olhar direto para sua alma. Claro, essa foi apenas a impressão de Afrodite. Eu não fiz isso. Fiquei entediado com Olimpo. E o dia em que desci ao mundo mortal foi o dia em que conheci você. Acabei de usar meus poderes para trabalhar na mesma agência que você, garantir meu emprego lá e resolver alguns problemas relacionados a você. Ela foi completamente honesta. Entendo. Eu aprecio você me ajudar no passado. Ana sorriu gentilmente, então relaxou em sua cadeira. Então ainda somos amigos. Humor? Achei que estava claro. Oh. Afrodite estava feliz por dentro. A história seria diferente se você tivesse feito isso no presente. Eu iria processá-lo e colocá-lo na prisão. Embora você tivesse saído com seus poderes. Ela brincou. Afrodite deu um pequeno e divertido sorriso, mas Ana não parecia ter terminado. Mas sim. Sabendo que minha amiga é a deusa da beleza, que ela é uma deusa grega, e que ela fez muitas ações questionáveis para um mero mortal como eu. Ana falou com desdém para si mesma. Deixe um gosto ruim na minha boca, então você pode. Deixe-me pensar por mim mesmo. Eu preciso de paz de espírito agora. Preciso de tempo para aceitar que a amiga que tive por mais de 10 anos é uma deusa. Afrodite mordeu o lábio. Como esperado, ela ainda estava pensando sobre isso. Mas ela entendeu o choque de sua amiga, pois foi por causa desse choque que ela manteve seu alter ego perto dela por mais de 10 anos. Me ligue. Mesmo que seja para jogar merda na minha cara. Eu definitivamente vou. Você me conhecer. Sempre honesto, hein? De fato. Um poder rosa cobriu o corpo de Afrodite enquanto ela desaparecia e se deformava em sua casa. Olhando para seu quarto de pelúcia, um olhar seco apareceu no rosto de Afrodite. E então? Porra! Ela pegou a mesa que estava perto e jogou na parede. Depois pegou um vaso do outro lado e jogou na parede. Foda-se, foda-se. Foda-se. Cadeira, cama, vasos luxuosos, todo o quarto estava sendo destruído por Afrodite. Ela não sabia o que estava fazendo, estava apenas muito frustrada. Sempre um julgamento. Toda vez. Esses mortais. Sempre pensando que são melhores, mas eles se escondem nas chamas de regras e moral para fazer suas ações sujas. Afrodite era quem mais entendia os humanos. Afinal, ela os observara por milhares de anos. Ela pegou sua cama e a jogou na parede. Boom. Eles são os primeiros a apontar o dedo quando algo vai contra sua moral, mas são hipócritas que, quando ganham uma faísca miserável de poder, são os primeiros a usá-la para saciar seus desejos repugnantes. Ela tinha visto tantas situações semelhantes no passado que ela teve o suficiente. Os mortais adoravam apontar o dedo para os deuses, mas quando eles ganham uma faísca de poder miserável, eles se tornam algo pior do que os deuses. A frase, dê aos mortais um pouco de poder que supere seus companheiros, e eles mostrarão sua verdadeira natureza. É bastante preciso nesta situação. Em 99% dos casos, ao dar um poder mortal, eles revelarão sua natureza repugnante, uma natureza muito pior do que qualquer deus que eles conheçam. Afrodite caiu no chão enquanto olhava para o teto, pois tudo ao seu redor estava destruído. O pior de tudo, ela não é uma santa na terra. Ela defendeu políticos corruptos no passado para avançar em sua carreira e ganhar dinheiro. Hipócrita. Afrodite conhecia Ana muito bem, conhecia a mulher muito mais do que seus filhos, que raramente via, e sabia que Ana não julgava muito Afrodite e pediu um tempo para pensar, pois entendia que também não era uma santa. Afrodite colocou o braço sobre o rosto, e pequenos líquidos cristalinos começaram a cair de seus olhos rosados e pintar seu rosto divinamente lindo. Eu não quero perder meu amigo. Uma voz dolorosa e triste foi ouvida.
A pior coisa que pode enlouquecer até mesmo os deuses não é um inimigo aterrorizante, mas uma emoção única e simples. Solidão. Uma emoção que a deusa da beleza sempre sentiu desde que começou a existir. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que